E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Talvez vocês escutem um chorinho de neném na sala aqui do lado. Impressionante como eu não sei o que é ter uma bebê que dá trabalho pra comer, porque assim, você mostra a papinha pra ela, parece que ela nunca viu comida na vida, cara. Parece que ela foi feita com a minha genética, assim, desesperada pra comer. Ela tava querendo enfiar a cara na papinha quente, tadinho. O vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela Rita. Eu tô aqui olhando pra isso com um olhar de tristeza, porque eu adiantei ela da Bárbara e esqueci. E aí deu 5 horas, ela começou a me mandar mensagem desesperada falando onde você tá, e eu tava dormindo. Que vergonha. Bom, enfim, mas vamos direto pro assunto do vídeo, porque senão vocês vão ficar falando que eu sou prolixo só porque eu sou mesmo. E ontem eu comecei um vídeo com vocês em que eu falei por que eu saí do Japão. Aí eu causei uma impressão de que o Japão é um péssimo lugar para se viver. E aí eu comecei num outro vídeo, remendar ali falando as coisas boas, as coisas legais que eu tive a oportunidade de conhecer no Japão. Gente, no Japão eu conheci lugares fantásticos, visitei lugares lindos. Entre os meus lugares mais marcantes, assim, Tahakone, perto ali de Tóquio, Monte Fuji, cidades como Kyoto, Osaka, Nara. Meu, o Japão tem muito, muito, muito lugar bonito. E as pessoas que eu conheci também, ter a oportunidade de conhecer uma sociedade mais evoluída. Porque a gente, por mais que, né, que a gente se esforce, a gente é aquele filho mais novo, mais sábio. Sabe o que é o filho mais novo, mais sábio? É aquele que nasce e vê, tipo, um irmão do meio e o irmão mais velho, os dois se ferrando, se lascando, cometendo um monte de erros na vida. Então ele aprende mais com a cagada dos outros, mas ele tá sempre para trás. Por quê? Porque ele tá vivendo uma fase diferente. Assim é o Brasil, de acordo com a minha visão, e eu não tenho obrigação nenhuma de estar certo. A minha maneira de ver as coisas, você tem a sua maneira aí de ver. Quando eu olho para o Brasil, eu vejo que ele foi descoberto em 1500, mas ele só foi povoado a partir de 1800. Eu vivo repetindo isso. Não que não tivesse ninguém aqui, mas a nossa história é vibrante, ela começa a acontecer depois de 1800. Então é 220 anos aí, cara, 212 anos. É muito pouco, e durante esse pouco tempo muita coisa aconteceu. E por mais que você ache que a gente está atrasado em relação ao resto do mundo, você tem aí uma Inglaterra com quantos anos de história? Você tem a China e o Japão com quantos anos de história? Então ter a oportunidade de conhecer o Japão, que carrega assim uma memória cultural. Não é aula de história. Os japoneses estudando história, eles acham ok, eles têm esse orgulho, mas a coisa é muito menos mística do que a gente que assiste anime acha que é. É, Só que inevitavelmente eles carregaram uma carga de experiência muito, muito grande. A sociedade já teve conflitos, já teve combates, muita gente já morreu à toa por muito motivo estúpido, idiota. E aí a sociedade foi melhorando. Então eu realmente acho que nós do Brasil, a gente também vai se cansar desse povo bélico que a gente é, que fica brigando por qualquer coisa nas redes sociais, mas que na rua é todo mundo muito legal um com o outro. A gente também vai amadurecer e vai falar, não, que porra é essa? A gente está vivendo aí as coisas do jeito errado, e vamos começar a gerar diferentes códigos. Hoje, pelo menos quando eu saí de São Paulo, assim, a organização das pessoas em relação a escadas, em relação a elevadores, a consciência de civilidade. É uma época chata da nossa história e da nossa evolução, sim, mas a consciência ela também está sendo gerada e melhorada e aprimorada cada vez mais. Fausto, aqui você não mora aqui na favela. Sim, eu sei que tem muita coisa para melhorar ainda. Eu sei que tem muita coisa para melhorar ainda. Parece que às vezes quando eu elogio uma determinada coisa, parece que eu estou aqui fechando os olhos para outras que são ruins. Mas não, é porque eu me esforço realmente para ver o lado bom. E eu acho que a gente está indo, lentamente está indo. Droga, eu comecei um outro discurso que não está indo a lugar nenhum, sim, porque eu sou prolixo. É... Tirando os lugares, as pessoas maravilhosas que eu conheci, eu peguei também alguns ensinamentos, algumas coisas que eu consegui absorver e carregar para a vida. E perceba, se fosse um coach, sabe aquele cara que você paga uma fortuna, vai para um workshop numa cidade interior e paga uma nota para o cara te falar um monte de coisa que você podia ter lido na internet? É, Se fosse um cara desse pregando esse conceito para mim, ele não valeria de nada. Mas o que acontece aqui é que eu tive a oportunidade de viver num lugar onde toda a sociedade tem esse comportamento que o coach ele tenta ensinar os outros a ter e que ele não tem na vida dele, né? Então vocês vão ver. Que eu vou começar a falar de Shogunai aqui, aí o Red, o Devoro, o Chuleta, eles vão olhar para mim e vão falar: esse é o Nagai que joga HOTS com a gente? Então eu vou falar sobre uma pessoa que eu não sou, tá? Então vamos. O que é o. Eu vou falar sobre determinados conceitos que eu encontrei lá, e que por ver que toda a sociedade age dessa forma,
eu percebo que a gente aqui poderia sofrer muito menos, que a gente poderia viver muito mais em paz e a gente poderia chegar muito mais longe. A gente poderia ser uma sociedade muito mais eficiente do que a gente é. O que é Shogunai? Shogunai não tem jeito. Então, se eu falo pra você Shogunai não tem jeito de fazer o quê? O que você fala pra mim? Grande bosta, que ensinamento japonês, milenar e cheio de sabedoria que tem nisso. Mas perceba que esse Shogunai, ele é dito quando, por exemplo, imagina que você acorda atrasado e aí você tem que chegar no seu trabalho e aí você corre que nem um louco para chegar no ônibus. Se você correu tudo aquilo que você podia e entrou no ônibus e ele começou a ir em direção ao seu trabalho, a sua parte você fez. A sua parte você fez. Agora, se o ônibus ele vai demorar para chegar lá ou não, se o ônibus vai ficar preso no trânsito ou não, se o motorista ele é lento ou se ele não é lento, se perceba, se se tem gente querendo descer em todos os pontos e ele tá parando mais do que ele costuma parar, isso daí, Shogunai. Por quê? Porque aquilo que você podia fazer, que era correr até o ônibus, você já fez. E uma vez dentro do ônibus, não adianta ficar sofrendo. Não adianta ficar sofrendo. Então, perceba. Você tem uma entrevista na sexta-feira e eles vão dar o resultado na segunda-feira. Na sexta-feira você faz a entrevista. Você responde da melhor forma possível, você apresenta da melhor forma possível, você faz toda a sua parte. A partir daí, se eles vão te chamar ou não, tomara que chamem, mas se não chamar, Shogunai. Shogunai não tem jeito, fazer o quê? Então, não adianta não fazer Shogunai pelo leite derramado. É mais ou menos isso. Não adianta sofrer pelo leite que foi derramado. Isso é Shogunai. E aí você fala, cara, a gente também fala isso o tempo inteiro. Sim, a diferença é que, por eu ter tido a experiência de morar no Japão, eu vi como toda uma sociedade consegue aplicar coletivamente isso e eles não permitem que você continue sofrendo por determinada coisa que Shogunai. Então, perceba, isso aplicando no MOBA, quem sou eu, né? Porque as pessoas deveriam falar Shogunai pra mim o tempo inteiro pra ver se eu calo a boca. Porque eu, imaturo, fraco emocionalmente como eu sou, eu fico narrando tudo aquilo que foi feito de errado. Eu sou o narrador do que foi feito errado. Pô, você não fez o mercenário. Pô, você soltou a skill errada. Pô, e tudo isso, Shogunai, eu seria um jogador muito melhor se ao invés de olhar pra trás, eu olhasse pra frente. Se eu enxergasse as oportunidades que tem por vir. Mas não, eu não consigo. E aí você fala, pô, mas é só querer. Não, é a minha natureza que é burra mesmo. E eu fico revoltado com as coisas que aconteceram para trás e não consigo trazer a atenção das pessoas que jogam comigo para as oportunidades que estão por vir à frente. E é uma coisa que deveria me ser chamada a atenção. Se eu estivesse no Japão, por exemplo, Red, Chuleta, Devora, eles jamais permitiriam que tivesse o comportamento que eu tenho. Por quê? Porque a amizade que eles têm, o respeito que eles têm por mim, não seria suficiente para eles se calarem em relação ao meu choro e a minha lamúria do campo que deixou de ser feito, do que foi perdido, né, do talento que foi pegado errado. Eles não permitiriam isso. Então, quando você chega e fala assim, pô, o pneu furou, né? Que merda, sim, que merda. Aí, quando chega, tipo, a gente começa a trabalhar atrasado, e depois de umas 2 horas, eu tô puto, eu tô atrasado e tô reclamando daquela merda daquele pneu que deveria ter furado, todo o grupo vira pra mim e fala: você não vai jogar, né? Vida que segue. E assim, as pessoas elas não se deixam atingir por essas reclamações e elas não continuam as reclamações. E eu acho que isso é uma coisa que significa que todo japonês é forte emocionalmente? Não, mas até aqueles que são fracos emocionalmente, eles acabam sendo fortalecidos pelo grupo. E essa sociedade que eu sonho em ter um dia no Brasil. Vai demorar pra caralho, mas talvez um dia exista. Percebe que a gente fala assim que determinada guild presta ou não presta, que determinado país presta ou não presta, determinado, mas que quando você tem uma educação e quando você tem uma cultura rica, essa cultura ela dá conta de prever que existem pessoas fortes e fracas emocionalmente e ela dá conta de impedir que aquela pessoa que é fraca cause prejuízos por remoer determinados sentimentos que não deveriam ser alimentados. Então, assim, eu fiquei 6 meses criando relacionamento, alimentando relacionamento com uma grande empresa, com alguém que poderia fechar um contrato muito valioso. Pensa da seguinte maneira. E aí, assim, eu tô nutrindo o relacionamento, conversando, me aproximando, fazendo o máximo de propaganda que eu posso. E quando a gente está prestes a fechar o negócio, o que acontece? Essa pessoa com quem eu estava desenvolvendo o relacionamento, ela sai da empresa. O que eu vou ficar fazendo? Eu vou ficar para sempre lamentando e para sempre culpando essa pessoa por ela ter saído da empresa no momento em que eu mais precisava dela? Não, isso daí, Shogunai. Se dá para você fazer, você tem que se esforçar ao máximo.
Aí eles falam Ishokenmen, né? Colocar todo o seu espírito, toda a sua força, toda a sua dedicação para conseguir alguma coisa. Agora, se você coloca, né? Se você faz esse tal desse Ishokenmen e mesmo assim não dá tempo, não dá resultado, aí Shoganai. Aí corta a dor e segue a vida. Segue a vida. Então o que acontecia nas linhas de montagem, eu recebi uma pressão absurda, cara. Absurda, 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 absurda. O dia que não dava conta, realmente não dava conta, aí essa pressão ela cessava e tá bom, entendemos que o melhor foi feito e não deu tempo, então a gente vai se preparar para a próxima e vai se organizar melhor para a próxima vez. Isso fazia com que as coisas jamais fossem levadas para o pessoal. Se fosse um chefe que eu tivesse a sorte de ter tido, se fosse um vizinho, se fosse um político, se fosse um líder de linha que eu tivesse a sorte de ter encontrado, que conseguisse aplicar esse conceito na prática, aí seria diferente, porque no Brasil a gente também tem. A gente tem ótimos gestores, a gente tem ótimos administradores de empresas que controlam muito bem esses ânimos aqui. A diferença é que eu sentia isso em toda a sociedade, porque era uma coisa muito, muito comum e muito forte nela. Então, quando eu olho para trás e falo as coisas que eu mais aprendi no Japão, aí aqui no Brasil eu tento aplicar isso. No MOBA eu não consigo porque o MOBA é um universo diferente. Mas, por exemplo, às vezes eu vou até um lugar e quando eu chego no lugar eu percebo que eu esqueci o documento que eu fui entregar, o que eu fui validar, o que eu fui autenticar e o que eu fui usar naquele momento. Quando eu era um adolescente, eu chutaria, eu quebraria coisas, eu xingaria, eu faria uma série de coisas e ia parecer que eu estava jogando MOBA ali no lugar onde eu fui. Mas o que acontece? Eu falo, cara, isso daí, Shogunai, e aí eu vou almoçar, eu vou visitar algum lugar, eu vou aproveitar esse tempo para fazer alguma outra coisa que me divirta. Por quê? Porque hoje isso daqui eu não consigo resolver mais. Se eu acho que dá tempo, eu volto correndo para casa, pego e resolvo o problema. Mas quando eu vejo que não dá, e aí assim, não só em relação ao meu próprio comportamento, mas ao comportamento do outro também. Comportamento do outro também. Eu contratei um cara que veio impermeabilizar o meu sofá. Aí a bebê derrubou a água no negócio que aconteceu com o sofá, absorveu a água inteira. Eu fiquei puto com o cara, dá vontade de pegar a cara dele e esfregar no asfalto? É claro que dá. Aí eu vou ver que o cara me bloqueou no WhatsApp. Assim, eu poderia remoer, ir lá no Reclame Aqui, fazer uma cumba pra acabar com a vida do cara. Eu poderia caçar ele na casa dele, fazer uma série de coisas. Sim, só que isso ia fazer mal pra quem? Pra mim mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu encontro formas de entrar em contato, começo a colocar pressão em cima dele, só que enquanto ele não aparece aqui na minha casa, Shoganai. Então eu não deixo de colocar pressão em cima da pessoa, mas eu também não fico sofrendo e eu não fico alimentando ódio em relação a isso. Por quê? Porque pessoas assim, profissionais assim, acontecimentos assim, inevitavelmente acontecerão ao longo da minha vida e quanto menos eu sofrer por coisas que eu não tenho controle, melhor. Melhor. Isso acontecia, por exemplo, quando eu perdia a hora. E hoje eu já mostro, né, o quanto better, easier said than done, né? É mais fácil falar do que fazer. Inicialmente, a aula da Bárbara, que estava aqui às 6 horas, e que eu consegui mudar para 5, e que eu mudei para ela para 5, quando eu acordei às 6 daquele sono da beleza gostoso e olhei pro celular, o que eu deveria ter pensado? Putz, que merda, Shogunai, eu vou pedir desculpa, eu vou mostrar que eu tô realmente arrependido, mas agora já foi, e o que eu faço? Eu remarco a aula como eu fiz com ela. Mesmo sabendo disso, eu me sinto muito mal, eu me sinto irresponsável, eu me sinto incompetente, e eu sinto como se eu tivesse desvalorizado a pessoa, como se eu não tivesse demonstrado consideração a ela. Então não dá para você simplesmente cagar para tudo, não é ser indiferente a tudo, mas é cortar naquele ponto em que aquele sentimento, aquela sensação, aquela coisa começa a te fazer mal. E aí, assim, alguém que visse o meu estado, né, de chateação, de tristeza por ter dado mancada com uma pessoa que eu gosto e que eu respeito tanto, daria um tapinha nas minhas costas e falaria assim, show, show. Marca amanhã e sim, vida que segue. Vamos continuar isso aqui. Fausto Coach, então, falando pra vocês de Shogunai. O que mais temos isso? Não é gostoso falar sobre isso? Tente aplicar esse negócio do Shogunai aí na sua vida. Meu Deus, parece um guia esotérico, parece aqueles guia espiritual falando assim, carrega um cristal. Desculpa, nada contra quem carrega cristais aí. Mas eu acho que essa é uma arte a ser exercitada.
Acho que essa é uma arte a ser exercitada. Às vezes você deixa de ir no seu restaurante favorito pra tentar um outro que fez uma puta de uma propaganda. A hora que você morde o lanche é um negócio horrível. Shogunai, você podia ter comido outro, sim, mas você tá aqui, já foi, aprendeu, tirou essa lição. E já que você tá lá, divirta-se, seja uma pessoa agradável, dê risada, converse, fale sobre a vida. E se você ficar 2 horas comendo um lanche ruim, 2 horas nem tanto, né? Mas se você ficar meia hora comendo um lanche ruim, falando que ele tá ruim, a experiência vai ficar pior ainda. É melhor se contentar com ele ruim do jeito que ou não comer, caso seja intolerável o nível de qualidade dele, mas ainda assim tornar o momento ruim uma coisa agradável por uma questão de perspectiva, porque você assumiu que determinada coisa não tem jeito e aí você pode fazer o melhor que você pode com aquele tempo que te é dado, na maioria das vezes é a melhor solução e é uma arte a ser desenvolvida. Ok? Cara, fiquei 15 minutos falando sobre isso. Próximo ponto. Essa limpeza com querosene, eu tirei esse exemplo aqui por. E veja, mais ou menos, se fosse um cara que tivesse feito isso, se fosse um japonês, se fosse uma japonesa que tivesse feito isso uma vez comigo, morar no Japão não seria uma coisa tão transformadora assim. Mas eu vou dar um exemplo, um único exemplo de uma coisa que me fez bem, mas que eu encontrei situações similares ao longo do tempo. Então, assim, uma vez eu trabalhava numa fábrica e essa fábrica ela funcionava em turnos, e aí eles estavam rodando nesse dia, naquela máquina, um produto, cara, muito difícil, e eram fibras de vidro assim que arrebentavam com muita facilidade. E ela passava numa cola que sujava. Eu não vou ficar explicando detalhezinhos técnicos aqui. O que acontece é que você tinha que ter a manha, você tinha que ter o paranauê das coisas. E tinha uma coisa que não podia ser feito, que era determinadas peças que a gente costumava limpar com querosene não podiam ser limpadas com querosene, não com aquele produto, porque senão virava uma nhaca e começava a arrebentar tudo. E assim, quem dava o azar de estar trabalhando com aquele produto tinha que trabalhar por 3, era 3 vezes mais trabalho, era um trabalho desgraçado. Eu estava lá fazendo o meu papel, eu fui sorteado, eu estava fazendo esse produto, e aí quando eu cheguei na minha troca de turno, o que eu percebi? Que todos eram 100 unidades simultâneas que rodavam. Eram 100 pontos assim que rodavam fibra de vidro simultaneamente. Eu vi que todos os 100 pontos, naquele lugar que não podia, tinham sido limpados com querosene e a máquina estava destruída. Estava destruída. Assim, imagina você chegar para trabalhar e aquele lugar que você deveria supostamente pegar organizado e limpo estava uma zona. E eu sabia que eu só ia conseguir começar a ser produtivo depois de umas 2 horas de limpeza. Nesse dia eu fiquei possesso, eu xinguei todos os palavrões que eu sabia falar em japonês, eu falei. Eu comecei a chutar coisa, eu comecei a dar chilique. E aí eu aprendi um negócio que japonês fala de kimochi wakaru, entender o sentimento. E ao invés de alimentar essa raiva, ele podar na raiz. E nesse dia, eu lembro até dos japoneses envolvidos. Então, assim, foi o cara que me ensinava, porque eu era relativamente novo ali, o líder da sessão e o líder do departamento todo, da porra toda ali, que a gente chama de Shokucho, que é um cara fodão, assim, dentro da hierarquia. Vieram essas 3 pessoas e olharam pra mim. E assim, eu tinha chutado tanta coisa, eu tinha entortado tanta coisa, eu tinha falado tanto palavrão que eu tava preparado pra ser mandado embora nesse dia, cara. De verdade, se eu fosse mandado embora nesse dia, eu não acharia ruim, porque eu tinha dado motivo pros caras. Eu tinha o quê? 19 anos, 20 anos, sei lá quantos anos eu tinha naquela época. E não tinha a menor noção, a menor responsabilidade. Os 3, ao invés de me chamar, ao invés de me dar bronca, ao invés de chamar o outro para criar caso, ao invés de inúmeras coisas que eu teria feito se eu estivesse no lugar deles, o que eles fizeram? Eles olharam para mim, tipo, deram um joinha assim. Aí cada um pegou um pano, cada um pegou um produto químico lá e eles começaram a limpar o lugar onde eu ia trabalhar. Cara, isso me chocou porque eu jamais conseguiria imaginar um dono de supermercado e um gerente de supermercado chegando num caixa chiliquento porque ele pegou o lugar de trabalho dele sujo. Eu jamais imaginaria um diretor de supermercado pegando um paninho com álcool e começando a limpar o caixa só para tranquilizar o operador daquele caixa que chegou e viu tudo bagunçado. Isso na minha cabeça de 19 anos, aquilo era uma coisa que simplesmente não existia. E eu fiquei olhando para os 3 e toda aquela raiva, todo aquele ódio,
todo aquele nervosismo, aquela vontade de pegar o cara e enfiar a cabeça dele na amônia, porque tinha um tanque de amônia lá nesse lugar que eu trabalhava, eu me fudi muito nessa vida já, tá? Vocês acham que minha vida é fácil? Minha vida foi muito difícil. É, todo esse ódio, ele começou a perder o sentido. Porque eu fiquei olhando e falei, caralho, eu ia levar umas 2 horas pra limpar isso, e agora os caras estão fazendo um multirão de trabalho, e eles estão resolvendo o problema pra mim, e tipo, muito provavelmente. E eu tô aqui com essa cara de tonto, porque eu não consigo fazer nada, eu tô sem ação, eu tô olhando pra todo mundo e não tô entendendo que porra que tá acontecendo. O que eu fiz? Eu peguei um outro pano e comecei a limpar também. E, tipo, muito rapidamente a gente terminou. E aí eu comecei a ficar com muita vergonha, porque eu não conseguia olhar pra cara deles. E aí eu comecei a limpar cada vez mais rápido, comecei a pedir desculpa pelo chilique que eu tinha dado. E toda vez que eu pedia desculpa, eles abriam um sorriso pra mim. E aí eles falavam assim, que motivo, cara? E que motiva a cara assim, eu entendo esse sentimento. Então cada um deles estava dizendo pra mim, eu entendo como você se sentiria e eu entendo como você se sente porque eu também sentiria esse ódio pulsante dentro de você se eu tivesse no seu lugar e se tivesse recebido isso aqui. Só que ao invés de deixar esse ódio todo incontrolável queimar dentro de você, a gente faz o que pode para quê? Para você se tranquilizar. E ali, depois daquele dia, eu me tornei um dos melhores operadores a saber lidar com aquele tipo de fibra que estava rodando naquele lugar. Por quê? Porque eu me senti menos sozinho e eu me senti apoiado e suportado. Se fosse um único caso, eu estaria aqui falando do Shikura, do Yamanishi, do Nakatsu. Foram pessoas muito importantes assim para minha educação e para minha formação. Mas eu não posso falar que eles eram 3 pessoas extraordinárias. Eles eram 3 pessoas que foram educadas numa cultura que age assim toda vez que encontra alguém descontrolado por ódio. Então, em várias outras situações ao longo da minha vida, eu encontrei pessoas que se comportaram exatamente desse jeito. Por que você tá puto desse jeito? Eu entendo como você se sente. Então, pera, deixa eu ver como que eu vou fazer para te tranquilizar. Então, é como se você tratasse o ódio do outro de maneira impessoal e você entende por que ele tá sentindo esse ódio e aí você vai tratar na causa para tentar... porque você sabe que a partir do momento que você trata a causa, o negócio se resolve. E aí eu consigo aplicar isso não em MOBA, porque MOBA é outra coisa. Quando você joga MOBA, você é outra pessoa. Mas quando eu vejo alguém possesso por algum motivo, eu falo, sabe o que que é? Na verdade, esse seu ódio, ele talvez venha disso daqui. Então, ao invés de achar que para eu fazer bem para a pessoa, eu tenho que deixá-la continuar falando mal de alguém, continuar falando mal de alguma coisa, continuar reclamando de alguma coisa, eu tento chamar a atenção dela ao real motivo que está fazendo ela se sentir daquele jeito e dar tempo para ela e falar, cara, isso daí, Shogunai. Espera aí, trata essa causa e o resto, Shogunai, espera aí que passa, daqui a pouco você vai estar melhor. E se eu não tivesse morado no Japão, se eu não tivesse trabalhado nessa Nippon Garasu, se eu não tivesse tido a oportunidade de trabalhar com essas pessoas, não só lá, mas em várias outras em que essa situação se repetiu, talvez eu não tivesse me tornado a pessoa que eu me tornei. Então é mais um ponto pelo qual eu sou eternamente grato à oportunidade de poder ter morado no Japão. Dessa deusa aqui não eu consigo falar rapidinho. Isso daqui eu não vou falar porque o vídeo vai ficar muito longo. Talvez um outro dia, não é tão importante. Meu nick é Musashi em vários jogos. Eu só não coloquei Musashi no BDO porque algum desgraçado que nem joga mais já tem escolhido esse nome de família. Brincadeira, mas é verdade. E na leitura do livro do Eiji Yoshikawa tem uma parte que me chocou bastante. E eu tava no Japão quando eu li isso. Não, deixa eu ver. Eu não tava no Japão, não. Eu tava aqui ainda. Não, eu estava aqui no Brasil ainda. Eu li esse livro quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, por aí. Agora eu não lembro mais, gente. Também não importa. Mas tem uma parte do livro em que o Musashi ele tá duro, morrendo de fome. E aí ele sente. E talvez eu tenha até mencionado essa história em algum outro vídeo, em algum outro momento da minha vida. Imagina você andando há 4 dias, peregrinando pelo Japão há 4 dias sem comer nada, sem ter nada para comer. E aí de repente você passa na frente de um restaurante e aí você sente aquele cheiro gostoso de ramen. Aí você fala, puta que pariu. E aí ele entra e ele fala.
Olha, eu tô há 4 dias sem comer e eu sinto esse cheiro e agora eu não consigo pensar numa possibilidade de continuar a caminhada sem comer aqui. No entanto, eu não tenho dinheiro algum, eu não tenho dinheiro nenhum. E a única coisa que eu tenho de valor é essa estatueta aqui que eu craftei. Ele fazia, né, craft. E eu tô disposto a te dar isso daqui em troca de uma refeição. O cara pegou a estatueta, olhou, falou ok. A estatueta até que ele tinha começado a craftar depois que ele combateu a academia Yoshioka inteira ali. O cara falou, beleza, deu a comida pra ele, pegou a estatueta, e na hora que ele foi tirar a estatueta, caiu um monte de dinheiro. E esse dinheiro tinha sido colocado na parte interna do kimono dele, do Obi, por um cara que era admirador dele, que eles tiveram a oportunidade de conversar, e o outro ficou muito grato por todos os ensinamentos que ele tinha dado. Ele colocou o dinheiro escondido, o Musashi ele não sabia que ele tinha esse dinheiro. E aí, quando esse dinheiro caiu no chão, o dono do restaurantezinho ali, ele ficou putaço. Ficou putaço mesmo. E começou a xingar o cara de tudo. E aí, o Musashi ele fez uma coisa que eu jamais teria feito e essa leitura me incomodou demais. O que ele falou? Ele falou, me perdoa, desculpa. E aí ele deu o dinheiro da refeição e foi embora. Eu vendo aquilo acontecer, eu, um jovem gafanhoto, revoltado com a vida, vendo aquilo acontecer, eu falei, vai tomar no cu, ele foi xingado inteiro. Eu matava o cara. Não, matar não. Mas eu tinha xingado de volta. E eu tinha revidado. E eu tinha aprovado. E eu tinha explicado de onde eu vim. E eu teria explicado que aquele dinheiro eu não sabia que estava lá. E eu teria feito o cara me pedir desculpa por ter me chamado daquele monte de nome feio. E eu não engoliria esse sapo. E uma coisa que eu aprendi no Japão é que às vezes é mais fácil engolir o sapo do que você explicar a história inteira. Muito tempo depois, eu tive a oportunidade de conhecer aqui numa seguradora brasileira uma programadora que era uma pessoa tão foda, mas tão foda, mas tão foda, que ela programava tanto e ela manjava tanto do trabalho, que ela entendia que determinadas pessoas estavam fazendo coisas erradas. Ela estava trabalhando em patches para resolver o problema dessas pessoas, porque ela não tinha tempo para parar para ensinar o que essas pessoas estavam fazendo de errado. E essas pessoas viam que ela estava fazendo um trabalho que era desnecessário, que na verdade era o conserto do trabalho delas, e começavam a acusá-la de não ser produtiva o suficiente. E aí, quando chegou nesse momento, eu contei essa história para ela. E aí eu falei, cara, como eu te admiro. Como eu te admiro, porque assim, você vê alguém que está te acusando de uma coisa que não é verdade, você vê uma pessoa que não é capaz de ver o quanto você está trabalhando para ajudar a vida dela, pelo bem da empresa, e eu vejo você colocando a atividade e o funcionamento e a missão acima da opinião de pessoas cujas opiniões nem importam, porque afinal de contas nem capacitação técnica para ver o problema resolvido elas têm. E eu não teria aprendido a valorizar isso se eu não tivesse visto no Japão. E mais uma vez, se fosse uma experiência vista só naquele livro, isso não teria virado aprendizado nenhum. Mas eu também tive a oportunidade de morar num país onde as pessoas se comportam desse jeito. Que quando alguma coisa dá errado, elas não ficam defendendo o esforço delas. Elas não ficam defendendo o esforço delas e elas não ficam tentando se eximir de culpa por alguma coisa ter dado errado. Elas veem, identificam o problema e falam, tá bom, eu assumo a culpa e eu vou resolver. Isso muitas vezes claro, a exceção de MOBA. Nós estamos falando de HOTS aqui. HOTS é um ótimo laboratório para você tentar mudar e falhar miseravelmente. Mas muitas vezes, quando alguma coisa dá errado e as pessoas me acusam levianamente de ter feito alguma coisa ou não, eu consigo ignorar todas essas acusações e falar, tá, mas para resolver isso daqui, o que a gente precisa agora é disso. Então, desculpa pelo que aconteceu até agora, mas vamos focar em resolver esse problema daqui para frente. Né? E às vezes que o Musashi ele estava passando por um lugar para onde ele nunca mais teria que voltar. Mais um motivo para ele não ficar dando explicações. Mas mesmo que fosse um lugar em que ele fosse passar a frequentar, ele poderia dizer, desculpa, se você quiser eu te explico, se você não quiser, eu me comprometo, eu prometo a nunca mais fazer isso. Deixa você me revistar aí da próxima vez que eu vier jantar para ver se eu realmente tenho dinheiro ou não. Entende? Não a ideia pequenininha, mas o contexto, a visão macro da coisa aí.
Enfim, e por último, e não menos importante, talvez seja a coisa mais bonitinha que o japonês tem o ki. E isso daí não é uma coisa. Você pode até dizer que é uma coisa religiosa, esotérica, mas eu acho que não é tanto assim. É porque o ki ele faz parte da linguagem do japonês. Então, uma pessoa impaciente, ela tem o ki curto. Uma pessoa que é tolerante, é resiliente, ela tem o ki forte. E quando você pergunta se a pessoa está bem, você pergunta se o ki dela está na posição original, gen, né? Você pergunta se o espírito dela está na posição original. Então tem esfriar o ki, tem acalmar o ki, tem estimular o ki, tem uma série de coisas, como se esse ki fosse você, mas a sua energia vital e não você mesmo. Como se a sua energia vital, como se você fosse algo que você tivesse que controlar, como se fosse uma terceira pessoa. E desculpa, eu sei que alguns de vocês podem ficar perdidos nesse ponto, porque é um conceito bastante complexo, sim. Mas, por exemplo, quando você fala toma cuidado, em japonês aqui, otsukete, coloca o espírito nisso. Pega o seu espírito e coloca nessa atividade, direciona esse espírito a essa atividade. Aí o que a pessoa faz? Ela coloca toda a atenção e concentra ali naquela atividade e ela toma cuidado. E assim, como eu era uma pessoa muito estourada, como eu era uma pessoa muito desequilibrada, como eu era uma pessoa muito impulsiva, intolerante, no final ali da minha adolescência, quando eu cheguei no Japão, uma das coisas que eu mais escutava era Kinishinai. E esse Kinishinai, ele significa não deixe essa coisa que aconteceu chegar no seu ki. E eu sentia uma tensão fraternal, paterna, materna. As pessoas elas falavam comigo como se elas realmente enxergassem que era uma pessoa com ki muito frágil ali, e que eu não podia deixar que qualquer coisa atingisse. Então, quando as pessoas falavam assim, Kinishinai, eu lembro que tinha um japonês lá que engraçado que bullying geralmente vem da pessoa que mais tem problema, né? Bullying geralmente vem da pessoa que mais tem problema. E eu sofri bullying uma vez no emprego, mas eu nunca achei que aquilo era discriminação pelo fato de eu ser brasileiro, eu nunca achei que aquilo era discriminação nunca levei pro lado pessoal. Eu sabia que esse cara, ele fazia bullying porque ele me achava a pessoa mais fraca ali, mais jovem, que não falava japonês direito, que tinha acabado de chegar, que era o mais novo ali naquele departamento. E enquanto que ele era a segunda pessoa mais fraca. Então ele se sentia inferiorizado e desprezado por todo mundo, e ele sentia a necessidade de ser forte com alguém, e ele tentava ser forte comigo. Então esse cara me enchia o saco, ele me falava um monte de merda, e aí todo mundo desse departamento, absolutamente, gente, literalmente, absolutamente todo mundo desse departamento chegava pra mim e dizia: aquilo que essa pessoa diz pra você, aquilo que essa pessoa faz pra você, Kinishinai Rogai. Você não deveria levar pro ki, você não deveria deixar te atingir. Ou seja, as pessoas que você tem que escutar, as pessoas que você tem que atender, as pessoas que você tem que ouvir, são líder, é o Tanaka ali, né? É o Yamamoto ali. Você tem que escutar essas pessoas, mas não o que aquele cara te diz, porque aquilo que essa pessoa diz não deve ser levado em consideração. Kinishinai Rogai. Então, às vezes, quando acontecia qualquer besteirinha, quando você estragava uma peça, ou quando você, em qualquer momento de desequilíbrio emocional da minha parte, eu escutava isso. E aí você pode falar: Fausto, mas que coisa besta, você só tá fazendo a tradução literal de não liga pra isso não, mano. Sim, só que não era uma pessoa falando não liga pra isso não, mano, tentando me consolar porque eu tava puto, porque quando a gente fala não liga pra isso não, a gente fala pro nosso amigo porque a gente não sabe o que dizer. E a gente não consegue orientar ele, conseguir fazer com que ele não leve em conta e que ele não ligue. Enquanto que no Japão parece que você é cercado por uma sociedade inteira que não deixa você se importar com coisas que são pequenas demais. Então, voltando para cá, eu me sinto um pouco mais preparado para não ser atingido por determinadas coisas, para não ser atingido por determinados tratamentos, exceto em MOBA. MOBA o cara chama de noob e você se transforma numa outra pessoa que late. Mas não estamos falando de MOBA aqui, estamos falando de vida normal. Então, comportamento de pessoas. Às vezes uma pessoa não gosta de você, e qual o problema? Qual o problema? Porque é impossível gostar de todo mundo e você também não gosta de um monte de gente. Então, se é uma pessoa que não gosta de você por causa da natureza dela, ok. Se todo mundo não gosta de você por causa do seu comportamento, aí você tem um problema. Agora, uma pessoa que te odeia por algum motivo, Kinishinai Rogai.
né? Você não deveria. Então, isola isso, fortaleça o seu espírito e tente melhorar o seu espírito de maneira independente, para que quando ele sofrer esses ataques, ele esteja forte o suficiente para lidar com isso, sem deixar de perder a sua essência, sem deixar de ser a pessoa que você é. Essa maturidade, somado à experiência de vida corporativa numa sociedade extremamente rígida, foi o que me deu a capacidade de voltar para cá e conversar com pessoas que vivem a vida corporativa aqui no Brasil, que passam perrengues corporativos, que têm que lidar com pressão. Assim, eu nunca fui o coach que fica falando frases de efeito, do tipo, você tem que ser a sua própria gasolina. É, Nunca foi isso, mas eu sempre fui bom em conseguir oferecer um pouco de empatia, em entender o que aquela pessoa estava precisando e aplicar determinadas coisas que eu aprendi no Japão e oferecer isso para a pessoa aplicar na vida dela caso ela queira. E eu acho que foi isso, não só o conhecimento técnico do inglês, que me abriu portas, que me abriu mercados, que faz eu ser referenciado até hoje e que me permite levar essa vida tranquila que eu estou levando do lado da família que eu construí, fazendo uma coisa que eu gosto e trocando experiências edificantes com cada pessoa com quem eu trabalho. Então, sim, se eu não tivesse a oportunidade de ter morado no Japão e ter passado tanto tempo lá, e se eu não tivesse aprendido determinadas coisas, se eu não tivesse tido determinadas vivências, eu não teria conseguido construir a vida que eu construí para mim depois de ter retornado, e por isso eu sou muito grato. Eu decidi voltar do Japão, sim, porque o Brasil é o meu país e porque aqui eu me sinto muito mais feliz e muito mais eu mesmo, mas ao Japão eu serei eternamente grato pela oportunidade de ter passado por lá e ter observado e aprendido e trazido tanta coisa valiosa assim comigo. Vocês que moram no Japão devem absorver o país aí, a maneira de vocês. Fiquem à vontade para comentar. E assim, tomara que seja útil. Eu fico tão feliz quando alguns de vocês falam, nossa, escutar você falar fez com que eu pensasse sobre a minha própria vida e hoje eu me sinto uma pessoa melhor. Eu não acho que eu sou merecedor de gratidão no sentido de, eu não acho que você deva falar que fui eu que mudei a sua vida, mas te dar a oportunidade de pensar para que você mude a sua vida para melhor e ver você satisfeito com isso, me torna uma pessoa muito realizada. Ok? Bom, mais uma vez, espero que seja útil. Terminamos exatamente no momento em que começa a aula do Alessandro. Até a próxima.